Sejam todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Nesses últimos tempos eu tenho assistido bastante debate que ocorre na Musical FM, um programa de debate bíblico, onde o âncora, quem está geralmente moderando é o pastor César Cavalcante. Só que tem algumas programações que o César Cavalcante deixa o seu papel de moderador e vai ser o debatedor. E todo mundo que debate com o César Cavalcante, eu tenho percebido que já inicia o debate em desvantagem, porque o César Cavalcante é o dono do programa. Na posição do dono do programa, ele fala o que ele quiser e muitas das vezes quem está do outro lado, quem está se opondo ao posicionamento dele, ele é constrangido e muitas das vezes o que o César Cavalcante pode fazer durante o debate, se for feito pelo seu oponente, o César Cavalcante começa com vitimismo e muitas das vezes com desqualificação pessoal. Separei alguns vídeos e nós vamos ver todos eles após a vinheta. Este aqui é o primeiro vídeo, aqui a Bíblia apresenta Jesus como Deus. O César Cavalcante estava debatendo com o Marcelo Atafona no dia 10/10/23. Eu coloquei aqui o vídeo nas partes que não há necessidade, assim, que faz parte do argumento, coloquei o argumento todo, mas nas partes que é só o argumento mesmo, tá na velocidade 1,5, e no trecho aonde eu quero que você preste atenção, está na velocidade normal, tá certo? Então vamos ao primeiro vídeo. Jeová não é mais o último, porque ele diz assim, eu sou Jeová e fora de mim não há Deus, nenhum outro Deus se formou. Então, se o senhor está dizendo que Jesus é Deus em Jeová, e agora o senhor está dizendo que Jesus se tornou um Deus depois de Jeová, quem está certo aí? O senhor ou Jeová Deus que está dizendo que fora de mim não há outro Deus, além de mim, outro Deus não se formou? É muito claro, e aí, Marcelo, a gente, às vezes, diante de um texto claro, ou você abraça o texto bíblico, o que o texto está dizendo, que fora de Jeová não há outro Deus, por isso ele é o último. Por isso ele é o último. Ele é o primeiro e o último. Além de mim não há Deus. Ele é o último. Não teve Deus do bem além dele. Eu concordo que Deus, o termo Elohim, não sei o que lá, mas eu nem estou entrando nesse mérito, porque não é o mérito do nosso assunto aqui. Falar de Azerá, falar de... não é a questão. Eu estou falando do único Deus verdadeiro. Isaías 44:6 diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, seu Goelo. Goelo é Redentor. Rei de Israel é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Redentor é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Kyrios, que é verte como Senhor, é um título um nome usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Tudo isso aqui está mostrando Cristo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu li o texto lá em Apocalipse capítulo 2, onde Jesus Cristo usa esse mesmo texto. Eu sei que às vezes você tem, com as escamas nos olhos, você não vai enxergar. Só que aqui, você tem que tomar uma decisão agora, diante de um texto como esse. Ou você defende doutrinas de homens, ou você se humilha diante do texto bíblico. Porque o texto bíblico está dizendo assim, eu sou o primeiro e o último. Além de mim, Deus nenhum se formou. Se Jesus Cristo é Deus verdadeiro, conforme você diz. Não o Deus verdadeiro, mas é Deus verdadeiro. Ele é Deus com Jeová, não sei o que lá. Eu perguntei, e ele passa a existir quando? Não, quando Jeová designou, não sei o que lá. Então, esse texto cai por terra. Então você tem que, ou você anula esse texto e defende doutrinas de homens, ou você abraça esse texto com humildade e diz assim, é verdade. Se Jesus é Deus e não há outro Deus formado depois de Jeová, logo ele é Jeová. Você se humilha ou você continua defendendo doutrinas de homens? Então, as escamas dos olhos, eu poderia dizer que cai para o senhor também. Porque o senhor acha que eu tenho escamas nos olhos? Claro, com muita humildade. É só mostrar o texto que se as escamas caírem, eu assumo. Vou dizer novamente. Jeová disse que era o primeiro e o último com relação aos deuses das nações. E ele está dizendo que fora dele não há Deus. Eu disse que Jesus é Deus, mas não é parte de Jeová. Ele precisa de Jeová. Ele disse, me foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele disse, me foi dado autoridade para dar vida eterna. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, apóstolo Paulo, capítulo 1 de Efésios, veja se isso aqui vai configurar que Jesus é Deus igual ao Pai dele. Capítulo 1, versículo 15, até o finalzinho, diz assim, por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que há em vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, então Paulo está dizendo, o nosso Senhor Jesus Cristo tem um Deus. Ele tem um Deus. Isso já mostra, eu tenho um Deus. Significa o quê? Que tem um poderoso acima de mim. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele identifica quem é. O Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória nos santos. Aí ele vai falar uma coisa aqui sobre Jesus Cristo, o qual
E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Aí ele fala do Pai, ó, que ele operou em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos céus. Se Jesus fosse Jeová, o Pai não precisava fazer nada disso. Ele já estaria nessa posição. Então ele é colocado nesta posição. Aí ele diz, ó, muito acima de todo principado, autoridade, poder e domínio de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Se Jesus fosse o próprio Jeová, por que o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés? Ele já teria isso sujeito. Eu só vou concluir aqui os versículos finais. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, complemento daquilo que cumpre tudo em todos. Então o apóstolo Paulo, o senhor vai se render ao que o apóstolo Paulo disse, Claro. que Jesus tem um Deus, e Jesus foi colocado por esse Deus. É por isso que eu disse que ele é Deus com o Pai. Fora de Jeová, não há Deus. Jesus é Deus com o Pai, não fora do Pai. Nisso concordamos. A pergunta volta. Acabou o debate. O senhor Acabou? concordou que Jesus é submisso ao Pai. Acabou? Então acabou. Não, vamos concluir. Estou falando que acabou o debate porque o senhor admitiu. Então vamos lá. Eu não vou agir com cinismo contigo, assim como o senhor está fazendo. Então Pode ad hominem, pastor? vamos novamente. Não vai ter repreensão? A mim o senhor repreendeu. Cinismo? Ô, Marcelo, pode me repreender à vontade. Não tem problema nenhum. Pode me chamar de cínico. Fique à vontade. Tá bom? Então vamos É lá. típico. Então, vamos lá. Eu apresentei essa palavra forte, que parece que você ficou ofendido, Não. porque você disse, não, então assim acabou o debate, isso é cinismo. Isso é cinismo, tá certo? Então, eu não tratei você assim aqui. Eu dei 2 perguntas pra você que você não tem saído até agora, por isso você tá tremendo. Eu? Só que, Quem mudou me- o tema só do que- debate na hora só foi o que senhor. Quem mesmo- tremeu foi o Só senhor. que mesmo assim, não, eu tô aqui defendendo Jesus e Jeová. Quero ter mantido. Jesus é Jeová. Não é. Então vamos lá. Continua. Vamos aqui pro texto. Eu não vou falar sobre a argumentação utilizada durante o debate, mas eu vou falar sobre aquilo que é normal durante o debate. E como nasce um debate? O debate nasce onde tem uma pessoa que tem uma opinião e tem a outra que tem uma opinião oposta ou diferente, né? E aí sim nasce o debate. A partir do momento que há concordâncias em pontos principais, aí é natural, é esperável que para aquele que está cedendo e concordando com a opinião do outro, na visão do outro, que esse debate teve o fim. E isso não é cinismo, como disse o pastor César Cavalcante. Então foi isso que o Atafona disse. Ele falou o seguinte, olha, se você está concordando comigo neste ponto, então acabou o debate, é uma conclusão. É uma conclusão mediante a fundamentação apresentada. Olha, eu concordo com isso que você está falando. Automaticamente acabou o debate. O estranho é o César Cavalcante ter isso como cinismo, ter isso como uma ofensa. É isso que está sendo posto aqui. Será que para o César Cavalcante, durante um debate, definir que o debate acabou, de fato, isso é considerado cinismo? Porque se isso for cinismo, o César Cavalcante é o pai do cinismo. Vamos ver o próximo vídeo. Esse daqui é o debate entre o Tony de Souza e o César Cavalcante. O tema é Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Ele ocorreu no dia 10/5/2023, ou seja, antes do vídeo que nós acabamos de ver do debate entre o Marcelo Atafona e o César Cavalcante, tá certo? Então esse vídeo aqui foi antes. Vamos ver o que o César Cavalcante disse aqui. O senhor afirma que existem 2 pessoas na divindade? A minha pergunta é, João capítulo 10, versículo de número 30, diz literalmente, eu e o Pai somos um. Como é que o senhor sai dessa aí? Se ele, o próprio Senhor Jesus, não foi ninguém, mas ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Isso não diz, não está querendo se referir que na divindade só tem uma pessoa? Tem uma pessoa aqui chamada, acho que Vanderlei, que de segundo em segundo ele posta esse texto de João 10:30 e de fato é um texto contundente a favor do unicismo. Mas a resposta é muito simples, baseada no próprio texto. Quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Ele está dizendo que ele e o Pai estão em unidade. Por exemplo, o senhor é casado? Não, não é unidade. O senhor não é casado? Eu sinto lhe informar, a própria reação dos judeus Então, mostra mas que ele não não é disse que são unidade. dois, professor Então deixa eu posso responder então? Pode. O senhor é casado? Sim.
O senhor e sua esposa são uma só carne? Uma só carne. Tá. O senhor é sua esposa? Sim. O senhor é sua esposa? Não sou mesmo. Sou casado com a minha esposa. Tá, mas o senhor é ela? Não sou. Então, essa unidade é composta, E né? aí nós temos que saber distinguir Então, quando o texto está falando então, de composta, quando está falando de unidade absoluta. Essa unidade é composta. Quem responde melhor essa pergunta, Elias, é o próprio Senhor Jesus Cristo, a respeito dessa unidade. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele diz o seguinte, por exemplo, ó, lá em João capítulo 17, versículo 21, Jesus orando ao Pai, de novo, ele diz assim, a fim de que todos sejam um. Ele está falando da igreja. Todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim. Unidade absoluta. Como tu, ó Pai, o és em mim. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todo pastor já pregou sobre unidade usando esse texto. A igreja inteira é uma única pessoa? Não pode ser. Então acabou o debate. Acabou o Não, assunto. não acabou o debate, por quê? Porque a própria... Mas Jesus Cristo está explicando. Presta atenção. Jesus falou, eu e o Pai somos um, em Sim. João 10:30. Agora, em João 17, eu não estou falando de Paulo, de Pedro, Sim. de Jonatas, Eduardo, igual o senhor falou. Eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo assim, ó. Mas eu não que posso eles... falar? Pode, Pode, mas eu estou montando um argumento Sim, para te vai lá, ouvir. vai lá. Ele está dizendo assim, ó. Que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. João 10:30, eu e o Pai somos um. Aqui ele está dizendo, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um, do jeito que nós somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora perguntar, a igreja é uma pessoa? Não. Mas, Então o Pai e o Filho também são mas pessoas Jeová distintas. e É Jesus muito é a mesma simples. pessoa. Acontece que o próprio Cristo falou isso em João 10, que o pastor citou. Agora, o que mais chama a atenção, e deve chamar a atenção dos ouvintes do O senhor ficou meu satisfeito com a resposta dele? Não, porque- Então qual que é a sua... Olha só a diferença entre o que aconteceu com o Tony de Souza e o que aconteceu com o Atafona. No Atafona, o César Cavalcante declara com a sua própria boca, confessa, eu concordo com o que você está falando. Aí, pelo fato do debate nasce na discordância, quando há concordância, automaticamente, para o Atafona, acabou o debate. Neste caso, você viu que o César Cavalcante não teve a concordância do Tony de Souza, mas nem por isso ele deixou de declarar que acabou o debate. Mesmo que ainda continue o debate, porque não houve a concordância. Lá, César Cavalcante disse que o Atafona foi cínico, agiu com cinismo. Como que nós podemos classificar essa atitude do César Cavalcante neste debate? Será que César Cavalcante vai assumir que ele foi cínico, que ele estava agindo com cinismo com o Tony de Souza? Eu acredito que não. Este que está aí na tela é o último vídeo que eu vou utilizar aqui. Ele é o debate entre o Ezequiel Gomes e César Cavalcante sobre o cristão deve guardar o sábado, que ocorreu no dia 14/1/2022, ou seja, antes do debate do Marcelo Atafona, né, que foi em 2023. Então, vamos ver aqui o que rolou nesse debate. Eu posso adulterar? Não, peraí. No Novo Testamento, não existe um mandamento para o cristão guardar o sábado. Não existe. No Antigo Testamento, não existe um mandamento para o não-judeu guardar o sábado, a menos que ele participe da aliança de Abraão. O que precisa ficar claro aqui é qual é o papel do sábado no decálogo. O sábado no decálogo, o descanso, se cumpre em Hebreus capítulo 4. O sábado na Bíblia, ele é uma figura, é a figura de Jesus dentro do decálogo. É o sábado, é o Shabat, a palavra Shabat. Caramba, eu sou professor de hebraico, você sabe esse texto, você teve aula de hebraico, o que significa Shabat? Descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso, foi ele que disse lá em Mateus. Claro, vem a mim, se você está cansado e oprimido, vem a mim e você vai encontrar o sábado, você vai encontrar o Shabat, você vai encontrar o verdadeiro descanso. O sensus plenior da guarda do sábado no Antigo Testamento é a pessoa, é a figura, a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. A gente não descansa num dia, a gente descansa numa pessoa. E essa pessoa é Cristo. Eu não discordo de você. Se você concorda, então acabou o debate. Não. Para fechar esse vídeo aqui, nada melhor do que esta análise do pastor César Cavalcante. Ele diz que o Ezequiel Gomes concordou com ele, automaticamente acabou o debate. E foi a mesma estrutura argumentativa que o Atafona utilizou para dizer que também acabou o debate. Se o Atafona foi cínico lá, aqui o César Cavalcante também foi cínico. A mesma coisa, o mesmo argumento foi utilizado nos dois ambientes aí, nos dois debates. E eu penso que, na realidade, aqui demonstra que o que foi feito lá no debate do Marcelo Atafona foi, de fato, um vitimismo. O César, na posição de dono daquele ambiente, pode olhar na cara do seu adversário e dizer que ele está sendo cínico, ofender. Ele pode simplesmente pegar e falar que o debate acabou. Ele pode desqualificar o seu oponente. E o seu oponente tem que simplesmente baixar a cabeça, porque ali quem comanda é ele. Então, nesse sentido, é o que eu quero concluir agora, porque chegamos num entendimento que todas as pessoas que chegam no debate da Musical para debater com César Cavalcante, pelo fato dele ser o dono do canal, o dono do ambiente, todas as pessoas já iniciam com uma desvantagem, inevitavelmente, tá certo?
Dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.